Fala sério, é sensacional, né? Isso daqui é muito louco. Então, na hemoglobina eu vou ter vários grupamentos M, e aí, na hora que o oxigênio entra no sangue, na hora que o oxigênio fica online no rolê, ele vai ser atraído por esse radical positivo do ferro. E aí o oxigênio vem aqui, pum, se gruda. E aí vai ser transportado por toda a minha corrente sanguínea. Tá? Graças a essa estrutura aqui. Beleza? Então, fizemos aqui o nosso transportezinho de sangue. Agora, além da hemácia, eu vou ter também os meus leucócitos, tá? Que são as minhas células de defesa, ou os glóbulos brancos, como a tia do fundamental fala para nós. Os glóbulos brancos, nós vemos que existem dois tipos, tá? Dois tipos diferentes. Aqui, eu não acho que valeria tanto a pena assim vocês se preocuparem com, nossa, peraí, eu vou guardar tudo isso daqui. Relaxa. Eles todos vão atuar juntamente com o meu sangue para defender o meu corpo de parasitas e de elementos estranhos. Aqui também está aquela explicação da nossa aulinha de genética do grupo sanguíneo. Né? A proteína diferente que eu tiver na parede dessa hemácia, ela vai estar em contato constante com o quê? Com todas essas células. Então, elas estão acostumadas com todas as proteínas que são produzidas no meu corpo. Se em algum momento aparecer uma proteína diferente, ataca. Então, aí a gente volta na questão do grupo sanguíneo. A, B, O. Por que tem que ser o grupo específico? Porque é o grupo que essas células aqui estão acostumadas. Se for um grupo diferente, elas vão atacar a célula estranha. Eu posso dividir meus leucócitos de acordo com a morfologia deles. Posso dividir em granulócitos e agranulócitos. Qual que é a diferença entre os dois? Vocês percebam, é uma diferença visual já. Tá? Não é uma coisa que seja tão difícil assim da gente ver. Primeiro, os agranulócitos, eles vão ter um núcleo. Tá? Uma estrutura nuclear muito unida. Os agranulócitos, você vê que o núcleo dele parece que tem algumas regiões, né? São divididas em partes. Então, aí já está uma diferença da hora. O núcleo, ele vai me dizer qual tipo de leucócito eu estou falando. Tá? O jeito do núcleo. E, além do mais, os granulócitos, eu vou perceber na membrana e no citoplasma dele vários grânulos. Por isso o nome. Tá? Então, eu vou perceber uma morfologia interna, uma série de pontinhos. E aí, se eu olhar o núcleo, um núcleo dividido e um citoplasma cheio de grânulos, é um leucócito do tipo granular. Tá? E ainda dentro dos leucócitos granulares, eu vou ter várias formas, mas aí isso daí é o de menos. Citando para vocês, desses daqui, se você pegar os neutrófilos, os monócitos, então neutrófilo esse primeiro, monócito esse último, e os eosinófilos, que são esses daqui, eles vão ser os primeiros glóbulos brancos a serem acionados. Então, muita gente fala que eles são a primeira linha de defesa do meu corpo. Tive a minha resposta imune, mandei meus anticorpos, e aí o meu anticorpo vai mandar aqui mensagem. Chama os guri, chama os meninos. Os meninos vão ser quem? Neutrófilos, eosinófilos e monócitos. Eles vão fazer a fagocitose dos elementos estranhos. Lembra a fagocitose que a gente viu na aula de membrana? Projeção do pseudópodo, englobamento da partícula e vão trazer para dentro? Uhum. Esses três glóbulos brancos são os que mais vão fazer a fagocitose. Eles são os que mais vão fagocitar elementos estranhos. O linfócito, ele vai ter uma importância muito grande, que é na produção de anticorpo. Então, veja, o anticorpo vem antes, né?
eu mando a imunoglobulina, aí beleza, eu mando o anticorpo e só depois eu mando neutrófilo, eosinófilo e monócito. O linfócito, ele vai lá e manda o anticorpo. Olha a importância que essa célula vai ter. Se eu não tivesse o linfócito, ia demorar muito mais para eu ter uma resposta imune. Por quê? Eu ia precisar da imunoglobulina, e aí a imunoglobulina ia ter que ativar os meus leucócitos, e aí esses leucócitos, eles teriam que se direcionar até a região. Só que sem o anticorpo, pode ser que na hora que eles chegassem para a região onde a imunoglobulina mandou o sinal, o anticorpo não estivesse mais lá, o elemento estranho não estivesse mais lá. Ou a infecção poderia estar muito pior. O anticorpo, ele vai lá e neutraliza esse elemento estranho. Por exemplo, não deixa com que esse elemento estranho se prolifere muito, não deixa com que esse elemento estranho se divida muito, não deixa com que a inflamação que ele provoque seja muito elevada. Então, tudo isso produzido por essa minha célula de defesa aqui. E, com relação aos linfócitos, entra a questão da AIDS. A AIDS, que é a síndrome da imunodeficiência. A pessoa fica com uma resposta imune mais fraca. Porque o vírus da AIDS, ele afeta a estrutura que produz os meus linfócitos. Se ela afeta a estrutura que produz os meus linfócitos, a minha produção de anticorpo vai lá embaixo, e aí o que acontece? O meu corpo demora muito mais para ter uma resposta imune para as coisas. Por isso que a síndrome da imunodeficiência. Eu vou arrebentar a célula que produz o meu anticorpo. Eu vou arrebentar a célula que produz o meu anticorpo. A gente pode fazer uma analogia com a AIDS. Imagina um revólver. A bala é a minha célula de defesa. Tá? Então, a bala do revólver é o meu glóbulo branco. É o meu leucócito, é o meu linfócito. O que todos os vírus fazem? Eles tentam combater a bala. O vírus da AIDS, ele faz o quê? Ele acaba com o revólver. Se ele acaba com o revólver, a bala vai ter tanta utilidade assim? Não vai. Por isso que é tão difícil você ter um tratamento para AIDS. Tá? Ela vai arrebentar essa minha celulinha de defesa aqui, que produz os meus anticorpos. E aí a minha resposta imune fica deficitária. E para a gente finalizar a aula de hoje, aí amanhã só falta a gente falar da coagulação, o basófilo, tá? Ficou faltando só esse glóbulo, né? Esses três aqui vão fazer fagocitose dos elementos estranhos, linfócito vai estar lá na produção de anticorpos, e o basófilo, gente, ele é uma coisa que ninguém dá meio que nada para ele, mas ele é importante. Quando você faz o exame de sangue e no exame de sangue existe um número elevado de basófilos, é porque você está produzindo uma substância, um composto químico que chama histamina. E aí, quando você está com a histamina lá em cima, você está com seus basófilos estourando no corpo, o médico vira para você e fala o seguinte: você está com alergia. Você está com uma alergia. Então, os basófilos, eles vão ser as minhas células de defesa responsáveis por combater alergias do meu corpo. Tá? Então, a produção de histamina faz com que eu aumente a produção de basófilos e aí eu vou ter o combate das minhas alergias. Certo? Então, o linfócito dando aquela patrocinada do começo, né? Liberando os meus anticorpos, que vão fazer a minha resposta imune. Lembra lá, imunoglobulina chama o anticorpo. Quem produz o anticorpo? Linfócito. O anticorpo vai lá, neutraliza o elemento estranho, manda um salve para quem? Neutrófilos, eosinófilos e monócitos. Eles três vão se dirigir ao local onde esses anticorpos emitiram a sinalização química, e aí sim eles vão destruir aquele elemento estranho. Se eu tiver numa situação alérgica do meu corpo, aí esses três não seriam úteis de forma nenhuma, né? Porque uma alergia não é propriamente um parasita.
Se for uma resposta alérgica, aí esses meus anticorpos sinalizam para o basófilo. O basófilo vai lá e tenta acabar com essa minha alergia. Tranquilo? Ficou faltando só a gente falar das plaquetas, mas como sempre eu gosto de colocar uma imagenzinha do microscópio, porque é tudo muito da hora a gente ver no esquema. Mas tentando trazer isso para a vida real, às vezes a gente fica meio perdido, né? Pô, como que isso seria olhando de verdade? Olhando de verdade, uma amostra de sangue, a gente vê esse tipo de coisa aqui. Tá? Essas células, o que é esse negocinho branco aqui? Eu estou falando da hemácia. Isso daqui é justamente a parte onde o núcleo deveria estar, mas não tem nada, né? Está o grupo M, está a hemoglobina. E aí, no meio dessas hemácias, olha o que eu vou encontrar. Eu vou encontrar os meus glóbulos brancos. A gente já consegue perceber que eles são consideravelmente maiores do que as hemácias, né? Um volume, de fato, bem maior. E aquela questão da fotinho que a gente viu aqui, consegue muito bem ser transportada para a imagem. Claro, pode não ser rigorosamente igual, mas ó, pega aqui esse eosinófilo e olha essa célula daqui. É bem parecido. A questão dos grânulos, ó. Pega essa minha célula de defesa aqui. Isso é um linfócito, tá? Pela proporção do núcleo desse linfócito. Compara esta célula aqui com essa célula aqui. Ai, professor, eu não consegui entender quando você falou da primeira vez a questão dos grânulos. Olha a diferença que eu vou ter. Olha como essa célula daqui, ela literalmente parece uma coisa lisa. E essa daqui não. Essa daqui é cheia de pontinho, pá. Esses pontinhos são os grânulos. Eu consigo ver os pontinhos aqui também. Consigo ver os pontinhos aqui também. Eu consigo perceber uma diferença na morfologia daquela célula. E aí, baseada na diferença que tenho na morfologia, eu vou para um lóbulo branco ou outro. Beleza? Aí amanhã só falta a gente falar das plaquetinhas e como funciona a coagulação. Isso daqui vai ser rapidão. Aí a gente faz alguns exercícios da apostila. Ok? Fechou. Vou mandar os slides para vocês. Vou mandar agora. Tá bom. Tá? Eu tenho ainda 10 minutinhos. Eu vou enviar rapidão no grupo de vocês. E aí amanhã a gente termina. Tá bom? Manda o gabarito também, Lucas. Eu mandei. Fazendo favor. Ah, mandou? Valeu, eu mandei, deixa eu ver, domingo. Domingo eu coloquei os 2 vídeos que eu tinha esquecido e eu mandei um documento com o gabarito para vocês também. Nossa, muito obrigada. Beleza? Tá lá no grupo. Amanhã a gente continua. Beijão pra vocês. Pô, Beijão, gente.